Oi, Josiane, oi, Thiago, sejam bem-vindos. Vamos tentar aqui novamente. Oi, professor Carlos, prazer tê-lo aqui com a gente. Vou esperar o professor Paulo entrar aqui novamente para eu poder fazer o convite. E aí a gente analisa se melhorou essa questão do áudio dele, da imagem, porque a gente precisa aí de uma qualidade bacana para vocês entenderem, porque é um assunto importante, né, e necessário, então vamos aguardar aí. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui com a gente para bater esse papo. O professor Paulo acabou de entrar. Vou fazer o convite aqui para ele. Olá, Eric, seja bem-vindo. Estou aguardando que o professor Paulo aceitar o convite, está entrando. Eu acho que o melhor local vai ser aqui mesmo. Tiago, agora deu certo. Tá me ouvindo bem? Olha, para mim aqui melhorou a imagem e melhorou também o áudio. Vamos ver com o pessoal. Pessoal, o professor vai falar novamente um boa noite, um olá para vocês e vocês dão um joinha para a gente se melhorou o áudio e a imagem dele para vocês, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o áudio aí. Melhorou bastante? E o Tiago falou, de Erlene. Excelente. Que Ótimo. ótimo, que ótimo. Eu estava Ótimo. falando com o pessoal enquanto você chegava, Paulo, que a gente precisa de uma qualidade boa aí, porque é um assunto muito importante e necessário, além da sua presença. Então, agora ficou joia demais, né? Pessoal que não tinha entrado ainda ou que não conseguiu Ótimo. ouvir o nosso início, o professor Paulo é professor aqui na Faculdade Nova Serrana, né? A graduação dele é na área da economia, não é isso, professor? Tô certo? Isso, exatamente. E ele também atua como palestrante, também se especializou na oratória e estava dando uma introdução. E ele vai fazer aí para a gente um resuminho do que ele falou inicialmente, né? Ele estava falando justamente dessa importância. Por que ser um bom comunicador? Por que ter uma boa oratória? Então, professor, novamente, obrigado aí pela sua presença. E pode, com a palavra aí, começar a bater esse papo gostoso com a gente, com o pessoal aí. O pessoal que for entrando, vai se sentindo bem-vindo. Vamos encher essa live aqui de pessoas. É um assunto bacana e a gente está com um ótimo profissional aí para bater esse papo com a gente e nos dar boas dicas de como nos comunicar melhor, porque eu Isso. também quero aprender muito hoje. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar perguntas. Se tiver tempo disponível, nós vamos responder a todas as perguntas de vocês também. Mas Isso. a intenção que eu estava dizendo anteriormente, dessa minha formação na área, Múcio, Francisco, meu primo, Patrícia, que eu formei, que eu me graduei em instrutor de oratória, foi basicamente dentro da própria faculdade, ao observar a dificuldade que os alunos tinham, ainda têm, em apresentar trabalho, e acadêmico, TCC, tem aluno que já preocupa com o TCC no primeiro período, né? Depois de 4 anos, 5 anos, já fica preocupando quando vai ser o TCC. Mas para dizer o seguinte para vocês, alunos, principalmente vocês que estão aí se formando, o mercado é totalmente competitivo e vai ficar no mercado e vai ser incorporado a este mercado o profissional que, além de ter o conhecimento técnico, as habilidades técnicas, o conhecimento teórico das organizações, aquele também que sabe se expressar bem, que sabe vender bem a sua imagem, a imagem da empresa, e aquele, logicamente, que tem assim, um relacionamento interpessoal totalmente apurado. Eu falo para o professor Tiago que o curso de oratória, muitas pessoas perguntam, ô Paulo, no curso de oratória eu vou aprender a fazer discurso? Também vai. Aprender a fazer palestras? Sim, a ler em público, a se apresentar, a fazer apresentações, mas o maior segredo de um treinamento de oratória, professor Tiago, é a pessoa desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal. Tem uma pesquisa, já há uns 2, 3 anos, pela Universidade de Harvard, que ela falou o seguinte, alguns headhunters, alguns recrutadores de grandes empresas, eles buscaram algumas competências e habilidades nas pessoas, os profissionais que as empresas queriam. E 94,5% desta pesquisa, ela apontou o seguinte, comunicação e relacionamento interpessoal. Ou seja, se você trabalha bem a sua comunicação,
se você desenvolve habilidades comunicativas e você aprimora o seu relacionamento interpessoal, a coisa acontece naturalmente. Então, falar em público, para muitas pessoas, é um desespero. Né? Tem pesquisa que aponta que o medo de falar em público, na maioria dos países do mundo, é em primeiro lugar. Muito até do que a morte. Né? Tem países que a morte está em sexto lugar. Ou seja, pessoas preferem morrer do que falar em público. Olha a situação que nós chegamos. Mas eu estava dizendo anteriormente que tudo isto é fácil, não é difícil. Se você tiver determinação, disciplina, foco e vontade de desenvolver essas habilidades. Porque falar em público são técnicas, são ferramentas que você desenvolve ao longo do tempo e aí você vai aprender dentro de uma estrutura como iniciar uma apresentação, como preparar as pessoas para ouvir o que você vai dizer, como você diz aquilo que você se propôs a falar e como você faz um encerramento impactante. Porque a questão é a seguinte, as pessoas querem te ouvir, mas da forma que elas querem ouvir. Por isso, quanto mais simples, quanto mais objetivo for a sua mensagem, as pessoas vão entender mais. A questão é o seguinte, o que é oratória? As pessoas perguntam, o que é oratória? Oratória é a forma de se fazer entendido. E você como professor, você como tem aí uma boa oratória, uma retórica muito bem fundamentada, sabe muito bem disso. Né? A forma que nós estamos falando é que vai fazer com que as pessoas vão entender. Aí eu sempre pergunto nos meus treinamentos, né? Já são mais de 15 anos fazendo treinamento, cursos, empresas, palestras. Eu pergunto para as pessoas, faço 2 perguntas e todas as pessoas sabem. A primeira delas, por que a maioria das pessoas tem medo de falar em público? Todo mundo sabe qual é o medo. Algumas falam, eu tenho medo de travar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de dar branco, eu fico nervoso, eu fico ansioso, ou aquela situação. Eu sei tudo, mas na hora eu me dou um branco, eu esqueço. E o pior de todas elas é a questão do julgamento. O que o outro vai pensar de mim? Então, a partir do instante que você coloca isso, e isso muito bem, Gerlene, foco, objetivo e entendimento, exatamente. Quando você coloca isso como meta, olha, eu quero desenvolver habilidades para falar bem em público e procurar uma ajuda, porque tem vários profissionais que são experts no assunto e podem desenvolver isso. Tiago, eu sou uma pessoa que eu sou muito emotivo. E em vários treinamentos meus, eu já cheguei a chorar, a me emocionar, de fato, com algumas pessoas que chegam no treinamento e falam, olha, eu não quero falar nada, eu vim aqui para ver, eu vim aqui só para perceber como funciona, porque eu não consigo falar. Mas a partir do instante que a própria pessoa vai percebendo que ela tem a capacidade, ela precisa colocar aquilo para fora, porque quanto mais você melhora a sua comunicação, mais as pessoas vão te enxergando de forma diferente, e isso é latente, e você vai percebendo que no decorrer do treinamento, elas vão se adaptando à estrutura, ao contexto, e vão conseguindo tirar aquilo de dentro para fora, e fazem apresentações assim, fantásticas, e não tem nada que paga esse momento. Aí você vê também as pessoas chorarem no início de medo, e depois ao final chorarem e se emocionarem de alegria, de perceber, poxa, eu consegui. Gente, quantas pessoas estão aí perdendo oportunidades no mercado de trabalho, nas organizações em que trabalham, seja pessoal ou profissional, professor Tiago. Quantas pessoas perdem oportunidades porque têm medo de se expressar em público? Tem medo de quando alguém perguntar alguma coisa, ela ter que responder. Então são várias situações que acontecem no dia a dia. E Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, já falava o seguinte: fala para que eu te veja. Se você não falar, eu não vou te enxergar.
Então, se você não se mostrar, alguém vai se mostrar no seu lugar. Se você não falar, alguém fala no seu lugar. Essa é a grande questão. Nós temos aqui vários alunos participando também. E você também sabe muito bem disso, você já até deve ter passado por esse momento. O professor, às vezes, pergunta alguma coisa dentro de sala de aula para os alunos. Tem alunos que sabem, mas tem vergonha de responder. Então aquilo vai dando aquele nó. Eu vou falar, agora eu falo. E não fala, e perde a oportunidade. Aí outra pessoa, oi Lara, prazer Lara, que é você aqui, eu também sou sua fã, contadora de história, já fez um treinamento comigo também. Então veja só, quando as pessoas elas começam a perceber isso, e deixa outra pessoa falar no lugar dela, quantas oportunidades de pessoas são perdidas. Sonhos perdidos, né? E por aí vai. E eu acho que é bacana quando você traz esse elemento, né? Que é um fator de dificuldade quando o assunto é falar em público, a questão do medo, né? O quanto psicologicamente o medo nos trava, né? Então, eu acho que talvez uma das primeiras lições que a gente pode tirar agora, já desse início do nosso bate-papo, é justamente isso, né? O quanto a gente precisa trabalhar e enfrentar esse medo de falar em público, né? Eu costumo brincar assim com os meus alunos ou com as pessoas que falam, mas você não fica com medo, você é super solto. Não é bem assim, né? Eu, pelo menos, todas as vezes que eu vou entrar em sala de aula, que eu vou dar uma aula, ou eu vou fazer uma palestra, ou eu vou defender, igual recentemente eu defendi minha dissertação, dá um frio na barriga, né? Dá aquele receio, dá uma ansiedade, que é normal e natural, né, professor? Faz parte. Claro. E eu acho que é importante, inclusive, a gente talvez ter esse medo inicial, esse certo receio, porque isso também nos coloca no lugar de aprendizes, né? E faz com que a gente se dedique, com que a gente se prepare melhor, né? Mas o que a gente não pode é deixar esse medo nos dominar, porque aí realmente nada vai sair, nada vai para frente naquele contexto que você precisa contextualizar, falar, argumentar, né? Eu acho que o medo e o medo do julgamento, né, professor? Isso que você colocou. Sim. Eu acho que o maior medo que as pessoas têm é o que eles vão pensar, o que eles vão falar, né? E às vezes a gente esquece que você está no lugar de fala, e muitas das vezes convidado ou escolhido ali porque você tem condições de falar sobre aquilo, né? Então, tem que ter esse medo, né? Exatamente. Você tem uma ideia? Mário Sérgio Cortella. Quem é Mário Sérgio Cortella? Puxa vida. Nossa. Ele fala isso, olha. O dia que eu perder o medo, o dia que eu perder a ansiedade, o nervosismo, ao falar em público, eu vou parar. Eu não falo mais, porque chegou o momento que aqui eu vou pensar, eu vou entender que eu perdi o respeito pelas pessoas e não vou me preparar mais. Por isso é o seguinte, olha, o momento da adrenalina, aquilo, ele vai te favorecer se você souber utilizar esse momento emocional para você, por exemplo, os 30 primeiros segundos. Depois, alunos, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar no seu relógio, marcar 30 segundos e ficar caladinho. Tem pessoas que falam assim, não, 30 segundos é pouco tempo. Não é pouco tempo. 30 segundos é o momento de todo o início da sua fala para você falar com mais firmeza, para você falar olhando para as pessoas com mais segurança, porque quando você percebe que está indo bem, aquilo vai te ajudando. Opa, a coisa está caminhando legal, a minha voz está firme e você está preparado para isso. Eu tenho percebido, professor Thiago, nos meus treinamentos, que tem alunos que chegam e falam assim, olha, eu não tenho vergonha para falar em público, eu não fico nervoso, eu não fico tremendo, eu chego e falo, aí que está o perigo. Estas pessoas é que têm muito mais chance de errar, muito mais chance de dar um branco e de falar, de repente, o que não deve falar. Porque aquelas pessoas que se preparam muito bem, aquelas pessoas que estudam
que leem bastante, que está por dentro do noticiário, que tem o roteiro estruturado para fazer apresentações, elas são mais comedidas, são mais tranquilas e elas respeitam mais as pessoas que estão ouvindo. Por isso, o erro para quem prepara é bem menos. E no treinamento a gente já, opa, eu pego essa pessoa daqui a pouco. Porque é natural isso, igual você disse muito bem. Nós não vamos perder isso. Dá sempre um certo frio na barriga. Quando você vai fazer uma palestra, primeiro dia de aula, você chega e não conhece os alunos, a gente fica um pouco assim, não é verdade? Oh, poxa, vou conhecer a turma agora. Mas quando você vai percebendo que as pessoas são, puxa vida, são tão legais, são parceiros, são amigos, aí você entrega aquilo de fato que nós preparamos. Porque a Gilene perguntando, né? Qual o maior medo da humanidade? Falar em público. É isso mesmo, Gilene. É verdade. Falar em público. Professor, eu acho bacana quando você coloca... primeiro, dar um abraço aí pro professor Ciro, que eu vi que ele entrou. O professor Ciro tem nos privilegiado aí nas lives. Eu vi também com o pessoal do direito, eu não sei se é na pessoa do professor Tiago, que está aí nos acompanhando também. Professora Jane Shirley acabou de fazer uma live lá com o pessoal da UAB, agora está nos prestigiando aqui. Então, eu estou muito feliz com a presença do pessoal. Já vi alguns alunos aí também, alunos que foram meus. Mas eu acho bacana quando você traz essa questão do... você está ali entre amigos, você está ali com pessoas conhecidas. Eu não sou especialista como você, mas ao longo do tempo a gente vai observando e vendo assim, o que fica mais confortável quando você vai falar para um certo público, seja ele grande ou pequeno. Mas eu costumo falar para os meus alunos, principalmente para as pessoas que vão passar pelo processo do TCC, por exemplo, ou até nas próprias organizações, né? O quão a gente deve aproveitar desses contextos. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, né, já estou ali há 1 ano, estou ali há 2 anos, eu já tenho uma certa intimidade, pelo menos profissional, com aquele público, numa reunião, por exemplo. Né? Na sala de aula, eu começo um curso superior, eu começo a criar uma relação afetiva com aquele grupo também da minha sala. Ou seja, é aproveitar desses espaços para treinar a minha oratória, né? Porque ali eu tô com pessoas que, de alguma forma, me conhecem e também estão no mesmo barco que eu, vamos dizer assim. Então, talvez sejam os contextos onde a gente possa errar, né? É onde a gente vai ter feedbacks mais sinceros e onde eu posso treinar, já que é uma habilidade, como você mesmo disse, e se é uma habilidade, existe uma possibilidade, então, de aperfeiçoar, de aprender, de aprimorar. Então, aproveitar desses contextos, né? Claro. Eu acredito que esse é o caminho, né? Para quem está querendo aí despertar, vamos dizer, nesse contexto mais de oratória, de perder um pouco desse medo, porque aos poucos você vai observando que esse processo de treinamento, né? Dessa habilidade de comunicação, ele vai ficando menos árduo, porque você está no meio de pessoas que você tem uma certa relação, então fica mais fácil. E é onde justamente o pessoal tem mais medo, né? Porque justamente, como você disse no início, pela questão do julgamento, falar para quem eu conheço, talvez eu esteja mais nu, né? Das minhas questões, então talvez seja mais difícil. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Aí tem duas situações. Tem duas situações. Eu já presenciei os dois lados. Tem pessoas que preferem falar para quem conhece e tem pessoas que preferem falar para quem não conhece. Ou seja, eu vou falar para quem não conhece, não sei quem é, não sei o que estão falando de mim. Mas se eu falar para quem eu conheço, eles vão ficar me criticando. Vão ficar falando alguma coisa a meu respeito. Mas é para dizer o seguinte, você falou uma coisa assim, fantástica, que eu falo sempre para os meus alunos. Inclusive na FANS, eu estou lá com uma sala com 16 alunos, né? Eu adoro fazer isso, eu coloco a turma no formato de U. Elas ficam assim, poucas pessoas, e ali eu vou sempre perguntando para um, eu pergunto para o outro, eu jogo uma pergunta para todos, de repente eu dou uma olhadinha para um, para quê? Porque é ali, igual você falou, professor, é o momento para aprender, aproveitar esse momento da academia, principalmente quem está começando agora, perguntar ao professor, responder a pergunta, mesmo se não estiver certo, você já está se manifestando. A questão da oratória é você se manifestar. Quanto mais você se manifesta, mais você está se mostrando. E uma coisa interessante, você vai
adquirindo mais confiança. E a confiança gera confiança. A confiança gera segurança. E quando você percebe que está falando bem, você naturalmente vai querer estudar mais, vai querer aprender mais. Por exemplo, na sala de aula, por exemplo, eu tenho alunos lá que falam bastante já. Eu vou perguntando aí na FANS, né? Eu vou perguntando, as pessoas vão respondendo. Alguns são um pouco mais tímidos, mas assim, já estou tirando de alguém algumas palavras e isso é muito bom. Outra coisa interessante, eu fiz um curso com o Roberto Chiniachik em São Paulo, ele falou uma coisa interessante. Nós fazemos mini palestra todos os dias. Nós fazemos mini apresentações todos os dias. No nosso trabalho, né, na empresa em que trabalhamos, quando encontramos com as pessoas na rua, quando atendemos o cliente, porque ali você está abordando, você está saudando, bom dia, boa tarde, boa noite, você passa uma mensagem, você está falando a todo instante com as pessoas. E são nesses momentos que nós devemos praticar a oratória. Praticar bastante, falar com tranquilidade. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, a questão das técnicas que nós temos que utilizar. Mas os momentos que surgirem para você desenvolver habilidade para falar bem, é o dia a dia. E você depois vai fazendo isso naturalmente para 2, para 3, para 4, para 5 pessoas. Depois está falando para 100, para 1000, que é a mesma coisa. A plateia de uma pessoa, a plateia para 1000, você tem que estar preparado para elas a mesma coisa. Isso que é interessante. Tem uma pesquisa de um psicólogo já antigo, americano, chamado Albert Mehrabian. Já estudou sobre ele? Essa pesquisa ela é um pouco assim, até alguma controvérsia, mas no fundo ela tem um grande sentido. Eu não vou me adentrar muito nela, que ela é muito ampla, mas ele fala, o que ele fez? Ele estudou a forma que as pessoas se comunicam e falou que de 100% da nossa comunicação, olha que interessante, de 100% da nossa comunicação, 93% não é o que eu estou falando, não são as palavras, não é o conteúdo que eu estou falando. Eu fui estudar e pensar bem, puxa vida, mas a gente prepara tanto, lê tanto, o conteúdo, a gente fala durante 1 hora, por exemplo, e não é o conteúdo. Eu falei assim, não, o conteúdo faz parte. Mas quando você alia esse 7% do conteúdo, que tem que ser 100%, e aí que vem a questão da preparação, de você falar bem, conhecer o assunto muito bem, saber organizar o assunto muito bem e praticar bastante. E ele já coloca ali 38%, que é a forma que você fala. Como você fala. A sua dicção, a velocidade da fala, a inflexão que você dá, a entonação que você dá no formato que você está falando. Aí já passamos para 45%. Quando você já pega 7% do conteúdo mais o formato que você fala, você vai incorporar 55% da sua expressão corporal. Olha só que interessante. O corpo fala. E eu percebo isso muito bem quando a gente vai fazer o treinamento. As pessoas vão falar, elas falam com a mão para baixo, elas falam balançando o corpo, elas falam olhando para cima, temos que olhar para baixo, olha no vago, falam de braços cruzados. Então, esses gestos não pode. A mão tem que ficar solta. Porque ela dinamiza a comunicação. Então, nós temos 7% do conteúdo, 38% da forma que eu falo. Aí vem a questão das pausas estratégicas, que você também aprende a fazer. E a expressão corporal, 55%. Quando você alia todo esse contexto, uma pessoa está praticamente preparada para fazer uma apresentação com maestria. E é interessante quando você trabalha isso com os alunos, eles vão desenvolvendo isso também, a coisa flui e vai acontecendo. Muito bem, Patrícia. Expressão corporal, isso mesmo é muito importante, Patrícia. E eu penso, professor, que por que a gente está discutindo isso, né? Por que a gente está falando sobre isso? E às vezes as pessoas podem estar se perguntando... Mas eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa tímida por natureza, né? Então, como é que eu vou fazer? Ou seja,
a gente está conversando aqui e está entendendo o quão é importante uma boa comunicação. Seja, a gente não tá, a gente está focando aqui um pouco nesse sentido mais amplo, que é uma palestra, então um público maior, mas como você mesmo disse, né, a gente está sempre dialogando e comunicando com alguém o dia todo. E o quanto a Patrícia, a Dirlene, que estão aí, que eu sei que são profissionais também da área de gestão de pessoas, e a gente vai contratar, né, colaboradores, funcionários aí para as empresas, a gente percebe, às vezes, com um currículo muito bom, né, com uma experiência muito boa, mas que na hora ali da entrevista não consegue se comunicar, né, não consegue dialogar com a gente ou demonstrar toda a sua experiência ali na sua fala. Então, ou seja, a gente precisa realmente melhorar essa nossa habilidade de fala, quando a gente está falando aqui de fala, não é só a verbal, como você mesmo disse, né, Paulo? É a expressão corporal, nosso olhar, a nossa postura, né? Então, diversos elementos que compõem a nossa comunicação para que a gente possa agarrar oportunidades que nos chegam, né? E como você mesmo disse, eu acho que é por isso que esse bate-papo nosso aqui é tão importante, independente do contexto. Se eu vou apresentar um TCC como os nossos alunos da faculdade, se eu vou apresentar um trabalho, se eu vou participar de uma entrevista de emprego, ou se eu sou um gerente na empresa que eu trabalho, um líder, né? Eu sempre vou precisar dessa ferramenta que é a comunicação. Então, por vezes, a gente perde boas oportunidades por falta de técnica e por falta de desenvolvimento dessa habilidade que todos podem adquirir, né? Sim, então, por isso que eu acho que é muito importante essa nossa conversa aqui hoje. É verdade. E principalmente, né, professor, desculpa te cortar de novo, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, onde um pós-pandemia que a gente já espera, né, porque todos nós, eu acredito que está esperando que tudo isso passe e que a gente possa enxergar novas oportunidades, vai ser a hora que a gente vai precisar dessa nossa ferramenta para poder ter uma boa argumentação, uma boa apresentação, uma boa oratória para agarrar as oportunidades que vão surgir com essa pós-pandemia. É verdade, com toda certeza. Eu quero pegar uma fala do professor Ciro, uma mensagem que ele deixou, sobre a naturalidade. Sim. Eu hoje postei eu fiz um post no Instagram falando isso. 5 pontos essenciais que as pessoas precisam ter para falar bem em público. E uma delas foi a naturalidade. Professor Ciro, fantástica a sua contribuição. A naturalidade quer dizer o seguinte, quando você vai para um curso de oratória, e tem muitas pessoas que vão desenvolver as habilidades da expressão corporal, parece um robô, né? Não é você fazer o que tem que ser feito, aquela coisa metódica, não. É você pegar a sua essência. Então, se você não tem movimentos corporais coerentes, adequados, você vai trabalhar eles. Quando você tem em excesso, você vai tirar o excesso. Mas a naturalidade é importante. Você tem que ser você mesmo, se apresentando, a sua forma, a sua maneira, a sua essência. Ou seja, você tem que ser verdadeiro. Isso faz um grande sentido na oratória. Você pode perceber, professor, que antigamente os repórteres de televisão, os apresentadores, tinham que ser aquelas pessoas que tinham que vozeirão, vamos lembrar do Sérgio Chapelain, do Cid Moreira, Sim, por exemplo. Cid Moreira. Isso. Hoje, o que está buscando mais nos apresentadores da TV, nos repórteres? Que eles sejam proativos, que eles tenham muito conhecimento e que estejam preparados para falar, independentemente da voz que tem. Isso que é interessante. E você focou também aí, um pouco atrás, grande abraço no Alex, meu parceiro também, instrutor de oratória. Alex Ribeiro também trabalhou muito tempo na Farmax. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Muito bom, meus conterrâneos aqui de Divinópolis. Quando você fala de um líder, professor Tiago, é extremamente importante. Não dá para ser líder sem saber falar em público. Aí nós temos as meninas aí do RH, né, que percebe isso, e eu até quero que elas ajudem. Eu tenho certeza que hoje em dia, 9, mais ou menos isso, entre cada 10 recrutadores de seleção de empresa, valoriza a comunicação do candidato. E valoriza muito, porque é aquela questão que você disse, vou fazer uma entrevista de emprego, como é que eu faço? É o olho no olho. Eu tenho que focar o meu olhar na pessoa, porque o olhar
é uma das ferramentas assim, importantíssimas para você falar bem em público e gerar confiança, gerar credibilidade, quando você olha no olho do outro. Mas ele tem que ter habilidade também para saber olhar no olho do outro. E quando você tem mais pessoas ali assistindo você, ter a habilidade de ficar olhando para cada um. Porque tem aquele momento seguinte, como você vai saber se a sua comunicação foi boa? É percebendo a reação dos outros. Por isso que é importante você estar sempre olhando para as pessoas e ver a reação delas. Igual eu estou aqui falando e você me dando um sinal de ok. Ou seja, você está me passando um feedback positivo sobre aquilo que eu estou falando. Puxa, aí é interessantíssimo. E a questão da liderança, até pegando aí um momento que estamos vivendo, você falou da pandemia, eu quero aqui parabenizar o nosso diretor, professor Helder. Quando você fala em liderança, quando você fala em comunicação no momento de crise, aí nós temos que ter a referência. E essa referência tem que demonstrar liderança. Ela tem que demonstrar o que para nós? Firmeza. Ela tem que demonstrar controle emocional. Para quê? Para que a mensagem que ela for transmitir, ela tem que chegar nas pessoas de uma maneira que as pessoas vão entender o que tem que ser feito e o que está acontecendo. Ou seja, qual é a referência que nós temos hoje na nossa faculdade? O professor Helder, em vários vídeos que ele gravou, ele passou para nós essa mensagem com muita firmeza, com muita segurança e dando para todos nós, corpo docente e discente, e a comunidade de um modo geral, a tranquilidade necessária para que nós possamos sair deste momento com muita união e muito mais fortes lá na frente. Agora, imagina dentro de uma empresa, professor, a pessoa responsável para ser ali relações públicas e que vai conversar com outras pessoas. Se ela não está preparada, ela vai falar aleatoriamente. Então ela pode confundir muito mais. Porque liderança, ela também se constrói. Mas ela não é para qualquer um. E liderança tem tudo a ver com comunicação. Eu nunca presenciei alguém que não sabe falar bem em público que seja um líder. Eu nunca vi isso. E se nós formos pegar na história antiga, na história da humanidade, nós vamos buscar lá vários oradores fantásticos. Martin Luther King, Gandhi, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Hitler, né, que foi um líder da forma que ele utilizou, mas era uma grande liderança. Sim. Então, veja bem, as questões elas vão acontecendo e você vai trabalhando com isso. E referência, hoje em dia, é importante. A referência é aquela que acalma, é aquela pessoa que transmite a mensagem com conhecimento de causa. E a gente vai trabalhando essas questões muito bem. E, logicamente, que o líder ele tem que estar muito bem alinhado com a direção da empresa, com a gestão da empresa e com seus liderados. Aí a coisa flui naturalmente. A Michelle está dizendo... Hoje, professor, você consegue... Pode falar. Hoje, professor, você consegue nos dar, por exemplo, na sua percepção, claro, né, naquilo que você considera alguém que você considera que tem essa comunicação eficaz? Pode ser alguém do meio, né, artístico, não sei, mas que a gente pudesse usar, por exemplo, como essa referência. Como você citou o professor Helder aqui no nosso contexto, alguém que a gente pudesse pensar como referência nessa... Sim, temos vários. Eu gosto muito, eu assisto muito, e para mim é um grande líder. Até pela forma como ele fala, pela forma como ele se expressa, e como ele concatena as informações. O Barack Obama. Ele hoje, no meu modo de pensar, é um dos maiores oradores do século XXI. E se vocês aí, meus colegas, que estiverem a oportunidade de buscar no YouTube alguma palestra, alguma apresentação do Barack Obama, vocês vão perceber. Quando ele fica ali em frente ao púlpito, né, ou chamado ambão, onde quer que esteja, ele tem 3 focos no olhar. Isso eu aprendi muito, eu faço muito com ele, eu faço muito isso também. Ora, ele olha para o seu lado direito
e faz uma pergunta para aquele lado direito, mas ele vai responder olhando para o lado esquerdo. Porque ele chamou a atenção do pessoal do lado direito e vai responder para aqui. Daqui a pouco ele volta para o meio. Então ele fica igual um ventilador. E, logicamente, sabe usar as pausas necessárias. Outra coisa interessante que eu peço muitas pessoas para fazerem nos meus treinamentos. Até para assistir e para ver como as pessoas falam. De vez em quando assistir um repórter, né? Um programa esportivo, um programa de notícias, TV Câmara, TV Senado, e vai para o YouTube, veja as pessoas que você gosta de seguir, como essas pessoas falam, como elas gesticulam e como elas reagem ali perante o público. É a questão do Ctrl+C, Ctrl+V. Você não vai ficar copiando todo mundo para fazer igual. Né? Nós temos que ser verdadeiros. Mas você pode pegar alguma coisa de outra coisa que você achou legal no outro, e você vai construindo a sua própria personalidade. Eu falo muito nos meus cursos de oratória. Nós aprendemos muito uns com os outros dentro do próprio treinamento. Porque você vai observando o colega se apresentar, e o que ele faz que ficou legal, você copia. E você vai fazer a sua maneira. E assim você vai direcionando. Hoje nós temos, professor Tiago, uma ferramenta importantíssima que é essa aqui que nós estamos conversando agora, que é o celular. Toda apresentação que eu faço, ela é gravada pelo celular do próprio aluno. Para que o aluno possa assistir depois, várias vezes. Por exemplo, a escola de oratória são 6 encontros que eu tenho. Então, uma vez por semana. Então, cada apresentação, as pessoas gravam e não pode deletar. É para você ir assistindo a evolução. Opa, como eu apresentei hoje, como foi a minha postura, o que eu posso melhorar? Tem pessoas que até brincam, né? Nossa senhora, eu não sabia que eu era tão gordo assim. Aí tem outros que vão brincando, nossa, eu fico olhando para baixo, eu não sabia que eu olhava para baixo. É a forma de brincar, né? Que a gente fala, né? Até aquela questão do vídeo, do áudio. Pessoas mandam áudio pelo celular. Uma grande maioria fala assim, eu não tenho coragem de mandar o áudio, porque não, minha voz está com a rachada. Então são algumas brincadeiras que saem. Mas é outra ferramenta importante. Mande áudio para todas as pessoas que você for, ao invés de digitar, mande um áudio. E depois que você mandar, escute. Escute. Eu costumo fazer isso, professor. Até eu já ouvi algumas críticas, assim, eu não lembro onde, mas dessa ferramenta de enviar o áudio e depois ouvir o próprio áudio. Mas eu uso muito essa técnica justamente para um olhar crítico meu mesmo daquilo que eu estou falando. Né? Porque a gente vai pegando alguns vícios. Eu lembro, quando eu estava na graduação, a gente sempre tem um grupinho, né? Dentro da sala de aula, que a gente tem uma efetividade maior. Eu lembro que o nosso grupo era 6 pessoas mais ou menos, e eu sempre gostava de falar com o pessoal que era desse grupo. Nós vamos apresentar trabalho. Eu falava, eu sentava e falava, como é que foi? Né? Porque quem está sentado nos assistindo, somente se for pessoas próximas, né, que têm uma liberdade para poder nos dizer a verdade, essas pessoas podem contribuir muito. Né? Tiago, você mexeu demais as mãos, excessivamente. Tiago, você ficou com o braço cruzado, ou você ficou usando muito né. São vícios que às vezes a gente tem na nossa fala e no nosso gestual, e que essas pessoas podem contribuir. Então, eu utilizo muito dessas técnicas, né, meio que eu não tenho vergonha nenhuma, eu mando áudio, eu ouço ele de novo para ver se eu falei alguma coisa ali, né, que não soou legal ou que não foi legal, até para mim poder aprender, e sempre que possível eu peço esse feedback do outro, né, de alguém que está próximo, para poder me dizer se foi legal, se não foi, porque a gente aprende, né, professor? Com o outro. Exatamente, muito, muito. Essa questão de você mandar o áudio é interessante, até um colega mandou ali lembrando, em relação à questão dos cacoetes. Os cacoetes, eles são vícios de linguagem, são momentos que você vai utilizando na sua linguagem que atrapalham, que geram ruídos.
E ali lembrou muito bem ali o professor Ciro. Você fala muito bem, viu, professor Tiago? Você tem uma dicção perfeita. É verdade. Obrigado, professor Ciro. Aí, veja só. Mandar um abraço pro professor Helder aí, que eu vi que ele entrou aí agora há pouco, professor. Professor Helder, já falamos dele aqui já. Ele não ouviu você fazendo a referência a ele, mas depois a gente manda o vídeo gravado para ele ouvir você falando dele. Perfeito. Aí, lembrando, quando você manda o áudio para alguém, nós falamos muito cacuetes. Né? O que são os cacuetes? Aquelas palavrinhas, né, tá, ok, bom, então, não é mais então, né? Então, percebe? É aquele famoso, e vai alongando. Então, isso atrapalha a mensagem. E é interessante, quando você manda áudio para alguém, você vai observando isso. Olha, como é que está a sua voz? Está falando rápido? Está falando muito devagar? Está usando os cacoetes que atrapalham muito a mensagem? Né? Esse dia eu estava ouvindo aqui o vice-presidente Mourão falando, ele falou aproximadamente 3 minutos, eu contei aproximadamente 35 nés que ele disse. Toda a frase que ele falava, né? Não sei o que lá, né? E aquilo vai causando nas pessoas que estão percebendo isso, puxa, um nervosismo, uma ansiedade. Então nós temos que ficar preocupados com isso. Os cacoetes vão sumir? Não. 100%? Não. Mas você pode trabalhar muito bem esses cacoetes e começar a perceber, eliminá-los. Outra coisa interessante, Tiago, eu acho que nós vamos ter que fazer outra live depois, porque nós temos muito assunto para falar para tudo. Provavelmente, eu tô de olho aqui no horário, a gente deve ter mais uns 10 minutos para a gente poder ir finalizando, mas já fica o convite da gente fazer uma live 2, parte 2 aí, porque eu acredito que são dicas preciosas. Ao longo da nossa conversa, eu captei diversas dicas que você foi pontuando dentro do contexto da sua fala, e eu acho que vai ser necessário a gente poder falar dessas outras também, então já fica o convite, a gente divulga de novo para o pessoal, né? A gente vai ter um outro momento, pessoal. Vai ser um prazer. E o que é interessante é que eu tive um professor, eu cheguei a fazer 7 períodos de direito, depois eu tive que trancar por causa da minha atividade, mas ainda quero terminar o curso. Ele ficava o tempo inteiro andando na frente da gente e falava toda hora, tá. E aquilo tirava a atenção. Então veja bem, quando nós estamos falando em público, a atenção que nós temos que trazer para nós é a nossa fala, a nossa expressão corporal. Se nós tivermos uma forma de ficar mexendo com as mãos diferente, ou excessivamente, ou começar a falar muito cacoete, o foco da mensagem ele é desviado para o outro local. As pessoas elas vão direto nisso. Por isso, quem fala em público tem que ter essa consciência perfeita de estar muito bem preparado, e a questão de você assistir você apresentando é importante. Por exemplo, em casa, pega o seu celular, coloca na sua frente, pega uma frase qualquer, vá comentar a frase olhando para ela, e você depois vai percebendo como você está fazendo, para onde está olhando. Tudo é aprendizado. Isso vai ajudando a gente a perceber a situação. Eu quero confidenciar uma coisa aqui para você, professor, e também para as pessoas que estão nos assistindo. A minha dicção, às vezes, ela é um pouco mais rápida, porque eu sou gago. Até agora não apareceu, não, né? Sério? Sim, exatamente. Eu era muito gago quando era mais jovem. Eu participei muito de movimento da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu sou confrade até hoje. Eu toco na igreja até hoje, canto, faço leituras. Aí o que eu fiz? Eu fui começando a desenvolver essa habilidade, falar um pouco mais firme, falar um pouco mais com mais segurança, e eu fui conseguindo desenvolver a habilidade desse condicionamento. Então veja só, se deu certo comigo, dá certo com qualquer pessoa. Mas aí é o seguinte, quanto mais confiança eu tenho, mais devagar eu falo, mais pausado eu falo, e mais firmeza na minha postura vocal eu falo. Por isso que eu faço até hoje um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o chamado trava-língua, né? Aquele que você pega uma caneta, coloca na boca e tem umas palavras diferentes. Para quê?
para ajudar na dicção. Porque essa é uma questão da oratória. A oratória é você ter a dicção perfeita, assim como mencionou. Olha, professor Ciro. Professor Ciro, pode perguntar aí, o Marcelo Espíndola, que me conhece há muito tempo, ele vai saber que eu sou assim. Mas aí, quando eu preciso dar aula, quando eu vou dar aula, fazer palestra, treinamento, eu não gaguejo. Agora, se estivermos em um ambiente mais informal, mais tranquilo, vai sair alguma coisa. Mas o que eu uso nesse momento? Como alavanca. Eu não importo. Se alguém falar assim, ó, o Paulo todo ano é gago da cuja oratória, sim, mas existe um certo condicionamento para isso acontecer. Mário, eu acho que não tem prova maior, eu acho assim, que contribuição foi essa, professor? Porque para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, né, que por algum momento pensou, não, eu não consigo, mesmo com essas dicas, mesmo sabendo que existe uma técnica, eu não consigo. Pensa você de um contexto, né, de um discurso um pouco mais gago. Se você não conta, eu nunca ia saber, como o professor Ciro mesmo disse, eu não acredito, né? E eu confidencio aqui também, né, para quem não me conhece, as pessoas que me conhecem já ouviram eu dizer, a minha mãe conta que eu fui uma criança muito tímida, a ponto de nem tirar fotografia se não tivesse com ela, e em público jamais. E hoje, né, estar dentro de uma sala de aula, fazer palestras como às vezes a gente é convidado para fazer, ou conduzir uma live como agora, nos faz entender e passar isso para as pessoas que é possível, né? É uma habilidade, é um treinamento, é uma condição. Quanto mais eu faço, melhor eu faço, né? E mais calmo eu fico, mais segurança eu tenho para poder falar. E o pessoal comentou algumas coisas durante a nossa conversa, professor Paulo, interessantíssimos e importantíssimos, né? Conhecer o público para quem você vai falar, né? É muito importante. Adequar a sua oratória, a sua fala para aquele público. Pensar aí na entonação da voz. Então, são algumas coisas que a gente vai aprendendo e vai tomando um certo cuidado, que vai melhorando a nossa fala e aí depois começa a ficar um pouco até que natural, né? Sempre com aquela ansiedadezinha inicial, mas depois tudo fica bem. Sim, mas é verdade. Até aquela pergunta, né? Por que existem pessoas que falam bem em qualquer circunstância? Porque existem pessoas que falam bem em qualquer lugar. É por isso, primeiro, conhece o assunto, conhece o público para quem eles vão falar, organizam o assunto, tem um roteiro. Gente, aqui é tão importante quando você for fazer apresentações, não é demérito nenhum você fazer um roteiro sobre os tópicos que você precisa falar. De repente você pode levar esse roteiro, colocar no bolso, colocar na mesa ou no púlpito, onde você precisar colocar. Você nem vai olhar para ele, para o roteiro. Só pelo simples fato de você ter o roteiro, vai te dar segurança. Mas é bom você ter ali, por exemplo, nós temos 3 níveis, né, de uma comunicação boa, que é a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. E eu acrescentei ali mais alguma coisa, fazendo alguns estudos, de 5 etapas, que é a introdução, a preparação do assunto, o assunto central, a conclusão e um fechamento impactante. Porque sempre a primeira impressão é que fica, mas a última é que permanece. Por isso, você tem que praticar muito, saber organizar o seu assunto para não se tornar prolixo, que tem pessoas que não sabem iniciar. Algumas entram no contexto, no assunto central, roda, vai no final e vai no início e volta e não consegue fechar e as pessoas não conseguem finalizar. Por isso que é interessante. E outra coisa importante, professor, respeitar o tempo. Se você tem 15 minutos para falar, organize a sua fala para 15 minutos, mas tenha conteúdo para meia hora. Porque alguma coisa você vai esquecer. Então, se você vai falar por 1 hora para várias pessoas, tenha conteúdo para 2 horas. Dale Carnegie, eu adoro Dale Carnegie, foi aquele que escreveu, o autor que escreveu o livro
como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu tenho até várias aqui, várias edições dele aqui. O que ele fala? Quando você prepara uma apresentação, ela vai se tornar três. A que você preparou, a que você de fato apresentou, e depois vem aquela que você gostaria de ter apresentado. Então, nem 100% daquilo que você prepara, você não consegue transmitir. Por isso que nós não podemos nunca, jamais, decorar uma apresentação. Decorar TCC, decorar alguma fala na sala de aula, decorar alguma palestra, alguma apresentação, não. O importante é você conhecer profundamente o assunto. E quando você conhece o assunto, as ideias vêm. Agora, para conhecer muito bem o assunto, você precisa, primeira coisa, ter muito conhecimento. Buscar conhecimento aonde? Nos livros, na internet, nas palestras, na faculdade, com os colegas de sala, com os professores. Porque para quem tem o objetivo de falar bem em público, tem que ter argumento. E para ter argumento, você tem que ter o conhecimento e o assunto para falar bem. Tem uma frase do Carlos Wizard Martins. Ele fala assim, pessoal lembra, o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Vou repetir, igual o Mário Sérgio Cortella fala. O sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Você não sabe o momento que você vai ter a oportunidade, mas deve estar sempre preparado para quando ela surgir. Aí que é interessante. E eu achei legal quando você coloca, a gente vive muito isso, né, professor, na sala de aula. A gente nunca vai para a sala de aula com uma apresentação enxuta, com uma apresentação só dentro daquilo que a gente quer falar, porque a gente nunca sabe o que vai ser a sala de aula. Né? Pode faltar tempo para passar tudo aquilo que você precisa passar, mas como pode sobrar também de alguma forma, e você tem sempre que ter uma carta na manga para poder conduzir aquele processo. Essa outra questão que você disse também de ter um esquema, né? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo devem estar pensando, eles estão aí batendo um papo informal, mas mal eles sabem, né? Que o professor Paulo me mandou um esquema daquilo que a gente poderia conversar, a gente preparou aí alguns pontos, né? Para a gente poder seguir um certo cronograma, naturalmente, mas para que a gente pudesse ter um direcionamento, né, daquilo que a gente ia conversar. Então, faz parte desse preparo, né, professor Paulo? Eu acho que quanto mais a gente se prepara para poder falar em qualquer lugar que seja, melhor a gente vai ter uma comunicação. Então, por isso que a gente... E não é porque você tem anos de experiência, ou então porque você estudou um certo conteúdo, que isso significa que você fala bem sobre aquilo. São técnicas, é uma habilidade que a gente tem que ir aprimorando. Por isso que às vezes a gente vai em uma igreja, você encontra um padre que fala, nossa, o cara falou e eu entendi tudo. Aí você vai numa outra missa ou num outro culto, nossa, mas eu não entendi nada que ele falou. Sala de aula, né? Por que a gente às vezes escuta, mas com o professor fulano eu entendo mais fácil. Ou seja, técnicas e uma didática que você vai construindo, né, e vai aprimorando para que você leve a sua mensagem para onde você precisa levar, né? Eu tenho uma frase que é muito legal, né, que a gente tem controle daquilo que a gente fala, mas não tem controle daquilo que o outro, de como o outro escuta. Sim, então, todo o processo que eu puder fazer para facilitar essa troca de mensagem é válido. É verdade. É isso mesmo. Nós temos a comunicação de um lado o emissor e de um outro lado o receptor. No meio tem a mensagem. Como essa mensagem ela é transmitida? Como você se faz entendido? Como as pessoas vão entender o que você está falando? É o que você disse. Aí você tem que saber a fundo, conhecer as técnicas, as habilidades, para que isso aconteça de fato. Isso é muito interessante. Tem uma pergunta que eu gosto muito também de fazer, até na sala de aula para os alunos. O que você tem a ganhar se você melhorar a sua comunicação? Olha, que interessante, cara. O que você pode ganhar se você começar a falar bem, falar mais assertivamente, mais acertadamente, com mais clareza, com mais transparência? Puxa vida, olha assim, olha aqui.
respeito, admiração, valorização, reconhecimento, visibilidade, prestígio, dinheiro, ascensão profissional, ou seja, reconhecimento. Várias são as situações que você pode ganhar quando você melhora a sua comunicação. E isso é visível. É tão bom quando você vê e fala assim, puxa vida, a pessoa fala tão bem. Como que ele consegue falar tão bem desse jeito? Como é que ele consegue se expressar? É porque se preparou muito, professor. Estuda muito, está por dentro do noticiário. A nossa própria história, eu falo muito isso. Nós somos o nosso melhor tema. Pela experiência de vida que nós tivemos, pelo que nós fazemos, pelo que vivenciamos. Em qualquer situação, quando você for fazer uma apresentação, a sua experiência, a sua história de vida, ela serve como contexto. E as pessoas adoram ouvir histórias, né? As pessoas gostam de ouvir histórias que mexem, história que motiva, história que coloca para cima. Histórias reais, né, professor? Histórias reais, exatamente, é muito interessante. Então também aqui o nosso amigo, o professor Alexandre Melo, um grande abraço, Alexandre, João Vitor. Pois não? A Chineia também, que é uma colega aí da área de RH, eu vi que entrou. O professor William, da nossa faculdade Fãs. Eu vi também chegando. O professor Luiz Ribeiro, lá da Contabilidade. Tem uma galera bacana aí. Antes que o meu tempo termine, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu estou vendo um livro, uma obra muito bacana aí atrás de você. Um livro da capa branca com laranja. Pode pegar aí, por favor? Pessoal, esse livro é do professor Paulo, né? Então, quem tiver oportunidade, a gente consegue adquirir ele na internet, professor? Este livro, os exemplares já terminaram, eu já pedi na editora para fazer mais impressões para mim. Eu acredito que até o mês de junho, por causa da pandemia também, deu uma paralisada. Mas eu acredito que até maio, junho já esteja disponível. Eu também posso levar para a faculdade. Inclusive, na faculdade tem um exemplar que eu deixei lá. Que bacana, que bacana. Quando você tiver já eles disponíveis, a gente puder adquirir, o senhor nos avise, que a gente coloca na página do curso da ADM e na página da faculdade para o pessoal, né, se eles quiserem adquirir também, para poder ter essa obra. Eu queria te agradecer, professor, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram deve nos avisar aí que a gente tem alguns segundos, mas para a gente não cortar a nossa live no meio do caminho e a gente finalizar a nossa conversa e o nosso bate-papo integralmente, eu queria te agradecer, né, imensamente pela contribuição. Vamos sim marcar um segundo momento para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Eu, particularmente, aprendi muito com esse nosso bate-papo, saio daqui muito feliz. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, seja os alunos, os nossos alunos da faculdade, ex-alunos, que eu vi o Lucas Andrade também ali, profissionais aí no contexto que estão nos assistindo, os professores, é que não é impossível, né? Vocês têm dois exemplos diante de vocês, né? O professor Paulo, que nos prestigiou aí com a sua fala e com a sua vivência, né? Que era uma pessoa que trazia uma certa gagueira, está falando super bem, é palestrante, o cara é fera na oratória, né? Do lado de cá tem eu, que sempre fui uma pessoa, conta minha mãe, né? Uma criança muito tímida, que jamais pensou que iria ser professora, que estaria numa live no momento desse, falando para a internet. Então é possível, né? Basta perder um pouco desse medo, enfrentar esse medo e conquistar algumas técnicas e desenvolver essa habilidade da fala, né? Então, professor, muito, muito obrigado, viu? Que agradeço eu, foi uma felicidade muito grande, uma oportunidade ímpar de poder compartilhar com você, com os colegas que entraram aqui, tudo aquilo que a gente está aprendendo, né? As pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar. Portanto, quem tem medo de errar, não aprende. Então, vamos errar para aprender. A gente vai errando e vai aprendendo. É aquela questão, quanto mais você pratica, você vai ficando melhor. Professor Tiago, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado aos colegas que participaram conosco pelas contribuições, foram excelentes. Estamos aí à disposição. E pedindo a Deus que abençoe a todos nós, para que nós possamos em breve estarmos juntos lá na FANS,
se Deus quiser, muito